Olá, meus queridos irmãos e amigos, vou ajustar aqui a luz. É sempre um dia desafiador, a sexta-feira, que nós nos colocamos diante desse compromisso de já 19 encontros que nós buscamos refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita, sempre ancorados por esse livro maravilhoso da benfeitora Joana de Ângeles, que vem trazendo lições verdadeiramente edificantes para a gente encarar os desafios que nós estamos experimentando aí nesses dias. E não é fácil para nenhum de nós, obviamente não é. Nós estamos aí já quase chegando na reta final do ano, já com uma vacina em vista, mas com também em contrapartida uma nova onda aí de contágios em massa. Então é importante nós relembrarmos da prudência necessária, do cuidado que nós precisamos continuar mantendo com o outro. Não acabou, ainda não acabou, mas chegará ao fim todo esse tormento. Mas por enquanto, mantenhamos firme, perseverante. Muitas das nossas atividades, assim, a gente sente uma necessidade muito pungente de estar junto, de estar na casa espírita, de estar entre os nossos familiares. Alguns já cedem a esses impulsos, a essas necessidades, mas é importante fazermos com prudência, com a sabedoria que o nosso mestre nos orientou, de sempre avaliarmos, como a doutrina espírita sempre nos conclama a razão, avaliarmos as situações. Muitas vezes nós temos desânimo de continuar. Eu confesso que muitas vezes eu até já quis deixar de fazer o evangelho na sexta. Eu já faço o evangelho na segunda, que é o meu evangelho no lar. Eu faço o evangelho na quarta-feira junto com os amigos da casa espírita. E aí não vou fazer mais esse evangelho não, às vezes muito assoberbada com tantas outras demandas de trabalho, demandas de estudo, de tantas outras questões e até mesmo a falta de ânimo muitas vezes. Então é um desabafo assim bem honesto da minha parte. Mas sempre vem a minha amiga Célia e me dá um puxão de orelha. Vai ter o evangelho amanhã, não teve o evangelho hoje, porque não teve. Às vezes, quando não dá para fazer, por outros impedimentos, às vezes eu não posso estar em casa, às vezes eu tenho algumas ausências, até mesmo as questões tecnológicas que nos atrapalham muitas vezes. Mas sigamos firme e forte, perseverando sempre. E que bom que nós temos amigos que nos impulsionam a seguir adiante, que nos estimula a não desistir. E a lição de Joana é o sofrimento reparador, a lição 19. Então, para nós iniciarmos com o coração reforçado de fé, de esperança, elevemos o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus que neste momento ampare a todos, que alcance todos os corações em sofrimento, que a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes reforce o bom ânimo de cada trabalhador da seara do Cristo, de cada amigo que neste momento, para alguns minutinhos do seu dia, se envolve em vibrações de amor, de paz, de luz e de esclarecimento. Que os benfeitores amigos aqui presentes continuem a nos amparar, nos orientar e inspirar ao bem. Pedimos por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, aqueles irmãos que estão hospitalizados, que recebam neste momento a vibração sincera de paz, de amor, de serenidade e que possam, cada um a seu turno, refazer-se e buscar sempre a sua melhora espiritual e moral. Que Jesus esteja conosco, no nosso lar, ambientando esse nosso evangelho, não só hoje, mas sempre. E a nossa lição de Joana de Ângeles, para a nossa reflexão de hoje, vem muito
de encontro a tudo que a gente sofre, tudo que a gente passa e que a gente se pergunta, meu Deus, por que esse sofrimento? Por que essa dificuldade? Por que essa situação vem a meu encontro? E aí Joana diz assim: delinquiste, sim, no passado, organizando desde então a pragmática redentora pela senda de aflição, por onde hoje segues, entre agonias e interrogações, para as quais parece não encontrares resposta. Sofrimento é processo purificador contra o qual será inútil a reação pela revolta ou através do desespero. Tal atitude mais agrava o problema, qual ocorreria a alguém que, pensando que desejando diminuir a intensidade na dor de uma ferida aberta, em chaga viva, lhe colocasse ácido ou espinhaçasse com estilete as carnes em torpe decomposição e alta sensibilidade. Revoltar neste momento, revoltar sobre as situações que atravessamos, para Joana, é mesmo que nós atentar, ou explorar uma ferida aberta, porque de nossa parte não nos cabe a revolta. É necessário, é preciso, é urgente que se faça a compreensão. Por que estamos sofrendo? Por que atravessamos esses momentos de dificuldade e de prova? É esse o chamamento. E é esse o nosso compromisso. Alegas que através do amor, pela metodologia doce da ternura, sentir-se-ia fácil e melhor compreender a divindade, crescer nos rumores do infinito. Medita um pouco e servirá com a legitimidade do argumento espiritista. Meditar, refletir. A gente fala sobre o viés espírita, mas isso não é estreito a aqueles que se sentem confortáveis com a doutrina espírita. Não, é de todos nós. É de todo aquele que precisa fazer uma análise sincera do seu comportamento. Daquele que, independente de espírita, de católico, de protestante, aquele que crê em Deus sobretudo, porque para o materialista é mais complicado, mas para aquele que crê em Deus, que sabe que Deus é todo poder e bondade, e que no momento da dor e dificuldade questiona muitas vezes por que sofremos, se nós fizermos uma reflexão honesta, no sentido de ter Deus como sabedor de todas as coisas, justo e aquele que ama todos irrestritamente, todos os seus filhos, nós teríamos uma resposta plausível para a dor. Não uma resposta objetiva, mas o conforto de saber que tudo que nós passamos, todas as nossas dificuldades, elas têm um objetivo certo. Elas há de ter um propósito, senão Deus não permitiria. Algum pai permite que seu filho passe por uma dificuldade sem qualquer razão de ser? De maneira alguma. Um pai cheio de erros, cheio de fragilidades, de equívoco, não é capaz de deixar que o seu filho se enverga ao mal, a uma necessidade, a uma situação que não necessariamente será enriquecedora. Nós podemos pegar bem como base as crianças quando estão começando a andar, a engatinhar. Os pais motivam para que elas se levantem e comecem a dar os primeiros passos, mesmo que vacilantes, mesmo que esses passos não serão firmes e logo ali adiante eles tropeçam e caem. Mas os pais estão ali encorajando a mesmo que cair, levante e siga, até que consiga firmar ali seus passos e andar com segurança. E nós, quando estamos voltados ou mergulhados na dor, nós somos incapazes de perceber a mão redentora do nosso Criador, do nosso Pai, que está ali nos dando força e coragem. As mãos dos nossos benfeitores amigos, dos nossos protetores espirituais. Esse é o nosso propósito quando Joana nos chama a ver os problemas de forma
espiritista, né? Porque não ver somente do agora, do terra a terra, do imediatista, mas sermos capazes de ver muito mais além, numa visão transcendente, em formas que todos sofrem, e deste modo teria sempre errado antes, que é a reflexão. Por que nós sofremos se nós somos tão bons agora? Muitos de nós, né? Não todo mundo. Mas às vezes nós questionamos, eu busco fazer todas as coisas em conformidade com as leis divinas, mas ainda sou submetida a tanta prova. Por que comigo? Por que isso acontece comigo? Ou a gente vê um irmão, a gente às vezes é até honesto e nem faz essa reflexão para si, mas vê diante de pessoas tão bondosas, pessoas tão caridosas, tão honestas consigo e com o outro, e vê aquela criatura passar por tanta dificuldade, e a gente questiona, nossa, como a vida é injusta. Fulano de tal é uma pessoa tão boa, mas atravessa tantos impedimentos na vida, passa por tantos revés. Por quê? Que injustiça! Mas tudo há de ter uma causa, se não nessa, em outro momento da nossa vida, né? As nossas vidas pretéritas. Quando? De que forma? Por que meio isso teria ocorrido? Gostaria de saber. Dor é processo de resgate natural, íncito na estrutura da vida. Todas as dores, sim, que afetam o homem, têm suas causas matrizes nas atitudes anteriores do ser, próxima ou remotamente. Assim, não te rebeles, não deblateres, não desesperem. Espera mais, confia um pouco mais e produz no bem como ideal superior. Perda de pessoas queridas, arrebatadas por tragédias ou infortúnios outros, ou circunstâncias inesperadas. Enfermidades irreversíveis, dolorosas e lacinantes que trazem o sinete da agonia, deficiências e graves limitações congênitas no corpo ou na mente, soledade e açoites morais, padecimentos íntimos sem consolo, necessidades econômicas sem resolução, azares da sorte, encarga de permanente acitate, problemas e incertezas constituem motivo redentor, se souberes e quiseres confiar e superar. Tudo passa. Todas as situações terão um momento findouro, desde que nós perseveremos. São cárceres sem paredes nem grades, com que a divina justiça, que é equilíbrio, propicia o crescimento do ser calceta, inveterado no rumo da liberdade e do júbilo. Prossegue, portanto, em qualquer situação em que estagies, de ânimo robusto, resgatando hoje, porque ontem, sem dúvida, delinquistes. É uma oportunidade redentora esta do sofrimento. Se nós sofremos, se nós passamos hoje por uma dificuldade, não é gratuita. Pode ser, inclusive, do momento muito do agora. Nem tudo é atribuição do passado. Mas se não encontra resposta pelas suas ações do agora, elas estão no passado. E muitos de nós queremos, por que eu não lembro das coisas? Por que eu tenho que pagar se eu não estou nem lembrando dessa conta? Mas, independente de lembrar da conta ou não, ela existe. E aí Joana nos redireciona lá para o capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, na nota, que diz assim: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Deve-se-lhe buscar tudo aquilo que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade
lançou um véu sobre os atos passados. Por outro lado, nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Se Deus proporciona para nós a oportunidade de mantermos não indiferente, mas desconhecedores daqueles atos que nos trouxe o momento de agora, é para que nós não nos afligimos ainda mais, para que nós tenhamos menos perturbação e menos culpa, e que busquemos resolver essas dificuldades, esses embates com a sorte de maneira menos culposa e mais lúcida. Então é uma oportunidade. Muitos de nós ficam questionando e ficam querendo reviver o passado, mas quem de nós teríamos condições emocionais e morais de lidar com os nossos deslizes passados, né? Eu não quero regressão de vida passada. Se já me vejo muitas vezes contestando algumas ações minhas, achando elas não muito equivalente no meu despertar de agora, imagina antes, que se nós estamos hoje na nossa melhor versão e ainda erramos, imagina as nossas versões anteriores, que vergonha nos traria. Mas todos esses atos nos trouxe até aqui, positivo e negativo, porque nós também não só erramos, nós fomos construindo, né, as nossas questões morais, edificando e robustecendo o nosso espírito, que é imortal. Então tudo isso veio trazer para nós hoje uma claridade de olhar os nossos defeitos, de olhar os nossos erros, de ver que somos capazes de sair deste momento, de sair da inércia, de buscar o nosso melhoramento. A criatura sempre punida por aquilo que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outros perdessem a vista. E alguém que haja perdido a vista em consequência dos excessos de trabalho que lhes impôs, ou de maus tratos e falta de cuidados e etc. Neste caso, passa ela pela pena de talião, olho por olho, dente por dente. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido esta expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Aqui a nossa lição nos traz a oportunidade do arrependimento, porque nós somos responsáveis sim pelas escolhas que fazemos, inclusive quando decidimos e temos a oportunidade de retornarmos à carne. Escolhemos lá no nosso plano reencarnatório muitas lições para cumprir aqui nesse plano. E muitas lições essas são essas dificuldades que a gente atravessa. Nós escolhemos muitas vezes essas dificuldades para buscar elevar o nosso melhor, buscar colocar e sublimar aquilo que nós tivemos dificuldade em um tempo anterior. E Marcondes fala muito quando a gente se vê nas dificuldades aí, e ele chama muita atenção, que a gente muitas vezes fala: eu tô comendo o pão que o diabo amassou. E aí ele fala: eu tô comendo o pão que eu mesmo amassei. Porque a gente não paga uma dívida do outro. A gente não faz aquilo que foi um reflexo da ação do outro de maneira punitiva. Não é uma punição para conosco ou uma ação do outro. Então a gente não come o pão que o diabo amassou como punição. A gente come, amarga aquilo que nós mesmos escolhemos na vida anterior, ou até consequência desta vida. Muitos de nós, a reparação vem bem imediata. Então, nós tenhamos essa lucidez e essa honestidade de ver as situações de dificuldade como oportunidade redentora. Não está fácil. Nós temos aí um número de pessoas que estão mergulhadas na depressão, pessoas que estão muito fragilizadas e outras tantas
não conseguem resistir e tombam, buscando como o artifício do suicídio a maneira de interromper os problemas. Mas o suicídio nunca é uma interrupção de um problema. É o agravamento de tantos outros problemas que nós não tivemos condições de resolver. Então, meus amigos, meus irmãos, se está difícil, busque ajuda. Chame por qualquer amigo que seja. Nós estamos aqui para dar a mão uns aos outros, mesmo que distante, mesmo que virtualmente, mesmo que por telefone. Tá com vontade de ligar? Ligue para o irmão. Nós temos na página do Facebook do Centro Espírita Bezerra de Menezes uma ferramenta que propicia às pessoas essa condição de falar, de ser ouvido, de ouvir um conselho se quiser. E lá, eu pessoalmente, faço o atendimento às pessoas que chegam pedindo ajuda. Peçam ajuda, não tombem, não insistam em manter o coração sombrio pela dor. As dificuldades, elas são sim motivo e oportunidade de redenção. Mas às vezes nós não conseguimos sozinhos. E não é feio pedir ajuda, não é feio, não. É importante esse movimento, porque ajuda-te que o céu te ajudará. Se você buscar ajuda, se você buscar ali um amigo, se você se identifica com a doutrina espírita, busque os ensinamentos da doutrina. Se não, busque qualquer outro. Mas nós percebemos neste momento que a religião tem sustentado muitos irmãos, que principalmente para aqueles que não têm uma religiosidade, uma crença, uma certeza de que há algo superior regendo todas essas calamidades, para esses irmãos que não conseguem ver Deus nas coisas, a dificuldade é maior. É claro que isso não nos deixa de fora do sofrimento, pelo contrário, mas faz com que nós tenhamos o conforto e o consolo de saber que não estamos só, que não estamos ao léu e que essa navegação, que essa nau, que esse barco que é o planeta Terra tem um governante que é Jesus. Tem um coordenador aí que está conduzindo tudo e que, embora pareça que está tudo perdido, é um momento de transformação do nosso orbe e que nós precisaremos manter perseverante, firmes, de mãos unidas pela vibração do amor, da paz, da serenidade, da certeza de que nós estamos tutelados por Jesus e que nós podemos contar um com os outros. Contem comigo sempre. Se quiser falar, se quiser uma palavra amiga, pode procurar. Nós estamos sempre aqui, sempre de coração aberto, de desprendimento total e sem qualquer julgamento, porque não nos cabe julgar, qualquer dor que seja. Agradeçamos por esse momento. Elevemos o nosso pensamento ao alto em agradecimento a Deus e a Jesus por esse consolo, por esse conforto, pela certeza de que não estamos só, do que a espiritualidade amiga está a nos guiar, a nos orientar e conduzir por veredas mais verdes, mais edificantes. Que todos os nossos irmãos neste momento, envolvidos por essas vibrações de paz, possam renovar a fé, fortalecer os seus corações e mente para seguir adiante, que não tombem e que, se tombar, levante e siga sempre progredindo e melhorando. Que Jesus continue a nos inspirar hoje, agora e sempre. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Com fé em Deus.